E a Câmara de Jacareí arquivou na noite de ontem 3 denúncias de moradores que pedem a cassação do prefeito Isaías Santana. A denúncia foi rejeitada por 10 votos favoráveis contra 1 voto pelo recebimento e 1 abstenção. Votou pelo recebimento da denúncia o vereador Valmir do Parque Meia Lua, do DC, e pela abstenção o vereador Fernando da Ótica, do PSC. O pedido dos moradores teve como embasamento as supostas irregularidades já apontadas pelo Ministério Público em ação que o prefeito responde por improbidade administrativa. Para a promotoria, Isaías agiu ilegalmente ao autorizar a ligação de esgoto em loteamentos irregulares no Parque Imperial e no Jardim Pedra Mar. A medida ocorreu após o prefeito estender para mais de 100 casas uma decisão obtida pela Defensoria Pública, que havia autorizado 2 famílias a fazerem a ligação em locais antes não permitidos. Em sua defesa, o prefeito utilizou da tribuna por 15 minutos e afirmou que escolheu defender o lado das famílias da região oeste, que até então eram obrigadas a despejar o esgoto na própria residência ou na rua, e que está consciente de não ter cometido nenhuma infração. Na denúncia apresentada à Câmara, os autores apontam que o prefeito ainda teria outro interesse com a ação. Tais infrações têm forte aspecto político, atos que vão contra a lei federal, estadual e municipal. Em tese, a fim de manter sua popularidade na região, diz o trecho da denúncia. Bom, é importante a gente ressaltar que saneamento básico é uma coisa literalmente básica, né? Esse tipo de ação do Isaías foi errada, o Ministério Público apontou, mas é importante a gente lembrar também que a gente conversou isso no Abre Aspas uns tempos atrás, né? Que no Brasil poucas pessoas têm acesso ao saneamento básico, é uma coisa que a gente acha que todo mundo tem, né? E aí a gente está aqui tão próximo da gente, na região aqui de Jacareí, que é uma das 3 cidades maiores aqui do Vale do Paraíba, e não tem um saneamento básico, está sendo aí estendido. Bom, Isaías vai estar aqui com a gente na próxima semana e a gente vai conversar com ele sobre isso. Não tem dúvida, esse daí é um problema sério no Brasil inteiro, já é sabido, eu vou usar uma porcentagem baixa aqui. Mais de 50% do país não possui saneamento básico. Então é muito triste. E muito, como a Caroline falou, muito próximo da gente, a gente vê esse tipo aqui de exemplo, né? É uma região extremamente desenvolvida frente a grande parte aí do interior desse nosso grande Brasil. E essa semana ainda demos a notícia de Ilhabela, sim, que tem esse problema seríssimo também. Então há de se fazer aí uma força-tarefa para a gente resolver esse problema, que esse sim deveria ser uma prioridade nacional. É uma vergonha isso que acontece. Se não me engano, uma pesquisa feita pelas universidades de São Paulo, uma de 4 pessoas não possui saneamento básico. Então é um índice muito grande, imagina, não é de 10, é de 4 pessoas, uma não tem. Então é uma coisa que está próximo da gente, às vezes a gente não tem noção. E aí, como a gente disse, já falamos de Ilhabela, que é uma cidade totalmente turística, e agora Jacareí, que é uma das 3 cidades maiores aqui do Vale do Paraíba. Então é triste essa notícia, mas vamos cobrar do poder público uma mudança, né, Glauco? Só um parênteses, lembrando que no caso especificamente de Ilhabela, tem um orçamento absolutamente recheado em função de royalties de petróleo e tudo mais. Exatamente, e bem lembrado. Ao longo desse tempo todo não se justifica isso, até pela própria proporção da cidade. Eu tive conversando com alguns moradores de Ilhabela nas férias de julho, e eles contaram que nas férias de agora, no final do ano, né, é muito complicado porque a cidade não suporta o número de pessoas que vão à ilha. Tanto a gente vê isso na travessia da balsa, né? É o primeiro passo aí. Então quando a gente passa um pouquinho a mais, a gente vai entender o saneamento básico. E quem mora lá são os mais afetados, né? Então é muito triste a gente ver isso. O poder público precisa ter uma atenção maior com isso. A despeito de seja qual for a explicação ou a tentativa da explicação, o fato é um só: não convence.